acerca da identificação do oficial de justiça, né, do brasão, do distintivo. A gente vê muitas postagens em mídias sociais, o oficial, né, com distintivo, até mesmo a própria polícia, postando o distintivo. O que é que você acha? Na sua função como oficial de justiça, eu sei que você tem esse distintivo, mas assim, como é que você deve utilizar essa sua identificação como oficial? É sempre importante que onde você vá cumprir os seus mandados e as diligências, que você seja identificado como oficial de justiça, ou essa, muitas vezes, se tornar uma pessoa comum dentro daquele meio, seria uma forma de preservar a sua integridade e você alcançar o mesmo êxito. E ainda dentro dessa minha pergunta, que eu acho que também é muito importante a gente deixar claro, como é a relação do oficial com as forças de segurança? Como é que você pede esse auxílio? Você percebeu que naquela situação ali a sua integridade pode estar em risco? Como é que você pede o auxílio da força policial? Você tem que ir por meio do juiz? Você vai diretamente? Há um acordo de cooperação? Como é que funciona? Seja essa identificação do oficial pelas insígnias, pelo distintivo, seja mesmo essa relação do oficial com a força de segurança que em dado momento vai protegê-lo quando houver essa necessidade, né? Claro. Como é que funciona? Veja, as insígnias, os distintivos, eles são válidos, vírgula, a depender do lugar que você vai efetuar a diligência, né? Por exemplo, se você for numa empresa de grande porte, num órgão público, eu acho que ajuda numa melhor recepção do oficial de justiça. Então depende muito do lugar que você vai se dirigir. Tem lugares que em tese não ofertam risco, são como os que eu citei, e outros que você tem que estar o mais neutro possível, sem nenhum tipo de identificação, a não ser com a sua carteira funcional no bolso, porque é obrigação legal nossa, no momento do cumprimento do mandado, nos identificarmos, né? Então nós temos a carteira funcional para isso. Então há momentos que você tem que estar extremamente discreto, sendo mais um ali para obter o êxito na diligência, né, e chegar da forma mais discreta possível, até também para não causar constrangimento, como a lei prevê, né, na execução dos mandados, né, no cumprimento dos mandados. E há momentos, sim, até pelo momento que se vive de tentar se descredibilizar o Poder Judiciário e tantas outras condutas que a gente tem encontrado na sociedade brasileira atual, às vezes a gente tem que se valer da nossa identificação para que se encontre um pouco mais de respeito, porque hoje, infelizmente, se está se introjetando na sociedade que não se deve cumprir ordem judicial, né? E resvala no trabalho do oficial de justiça, que é quem materializa as ordens judiciais. Então, o oficial ele tem que ter o bom senso de, não, para tal lugar é importante eu ir com um traje X ou levar o meu distintivo para outro já pode representar um risco à minha integridade. E complementando a pergunta, professor... A questão da relação com a força policial. Como é esse contato do oficial? Vou cumprir uma diligência, fazer uma reintegração, né? Não é bem a sua função específica, pode acontecer. Até vou fazer uma pergunta que diz respeito à questão do que está muito na moda, sobre essa sede eleitoral que está havendo aí, eventualmente trabalho escravo, que a gente sabe, que a gente vê muito na mídia, oficiais de justiça cumprindo, né? Mandados que visam a acabar, visam a encerrar essa prática reprovável. Mas como é essa relação sua com a força policial? Você disse, olha, primeiro eu tenho que ter uma experiência, tenho que analisar os autos, tenho que perceber se aquela situação me coloca em risco ou não. Você, né, já me disse que faz muitas vezes diligências prévias, vai antes, dá uma olhada, conversa com o vizinho, conversa com o outro, para entender o ambiente que você vai cumprir a diligência. E aí você percebeu que nessa sua diligência prévia não dá para ir sozinho, não. Você vai ter que ir junto, né, com a força policial, alguém que lhe dê um respaldo, né, muitas vezes armado mesmo, de poder coercitivo do Estado. Como é essa sua relação? É você mesmo que solicita? É o juízo que tem que solicitar? Como é o atendimento dessa sua necessidade? A polícia gosta, não gosta, se opõe? Como é que funciona isso aí? A sua relação enquanto oficial, a sua experiência. A gente sabe que a gente não pode generalizar. Claro. A sua experiência nesses locais todos onde você já exerceu o oficialato, como é a relação sua com a necessidade desse apoio
das forças institucionais, das forças policiais, para o cumprimento desse seu mandato. Usualmente vem nos mandados o artigo 172, parágrafo 2º, salvo engano, do CPC, que nos autoriza o chamamento da força policial em caso de que o oficial entenda como necessário. Nos momentos em que precisei ou que entendi que deveria suspender a diligência para contactar a polícia, sempre fui bem atendido, né? Eu procuro evitar ao máximo o chamamento policial, resolvendo na diplomacia e dentro dos termos técnicos do mandado, né? Convencendo a parte, mostrando a parte que ela tem que deixar que a ordem judicial seja cumprida na diplomacia. Mas há alguns casos, há algumas oportunidades que realmente é uma resistência, né? Você nota uma resistência que a parte não quer colaborar, e aí a gente não tem margem de negociação de ordem judicial. A negociação que a gente tem é de suspender a diligência, de ver qual o melhor caminho para que ela seja cumprida, né? E em algumas oportunidades a gente contacta o comando da polícia militar ou federal que seja, para que nos acompanhe e aí nos proteja a nossa integridade, né? E mostre a parte que ela precisa colaborar por bem, né? Eu não digo nem por mal, que ela precisa deixar que a ordem seja cumprida efetivamente. Mas aí você contacta diretamente, não precisa da intervenção do magistrado? Não necessariamente, porque normalmente está contido no mandado a autorização para que a gente contacte. Agora, há casos particulares em que eu já suspendi diligências, comuniquei fatos assim preocupantes relacionados à integridade não somente do oficial, mas à ordem em si, um desrespeito àquela ordem judicial, um desrespeito ao jurisdicionado, que era o reclamante no caso, né, onde uma pessoa foi notificada para comparecer numa audiência e saiu dizendo que ia pegar aquela pessoa, assim. Ele saiu dizendo: eu vou pegar fulano e vou fazer isso e aquilo. Então, automaticamente, eu reportei o caso à direção da vara, ao magistrado, certifiquei em detalhes tudo o que ocorreu, porque aí você está, a certidão é a arma no bom sentido do oficial de justiça, né? Sendo que, por vezes, a gente tem que, antes de certificar, dependendo da gravidade, a gente comunicar verbalmente ao diretor da vara e ao magistrado o que ocorreu e pormenorizar na certidão. Porque, naquele caso, eu entendi que aquele jurisdicionado, se comportasse assim na audiência, ele era um risco para o magistrado, para todos que estivessem na vara, né? Então, é tanto que nessa audiência houve prudência e cuidado do magistrado em solicitar a segurança institucional do tribunal, solicitar a presença da polícia, né? E eu fiz questão de, nesse dia da audiência, estar lá presente para ver o andamento, e o cidadão não foi. Ele até fez uma carta de desculpas, dizendo que estava nervoso e etc. Mas tudo isso por quê? Porque o oficial de justiça foi lá e verificou uma situação de perigo, relatou verbalmente e em certidão. Então, a certidão ela é muito importante porque ela é um registro, né, da diligência, e é um documento que fica tanto para os autos, de um modo geral, quanto para o próximo oficial, né, que fosse deparar com aquele processo e cumprir um novo mandado. Ele já vai observar que ali houve um caso sui generis, um caso perigoso. Então, o oficial ele tem que ter cuidado na elaboração da sua certidão. Ele não pode enfrentar uma situação de perigo, uma situação que gerou diversas situações, e ser genérico na sua certidão e não colocar isso. Então, você tem que ter muito cuidado ao certificar.